A passagem de hoje é 2 Samuel 19, versículos 16 a 30. Vamos ler juntos. E apressou-se Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 varões de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele. E prontamente passaram o Jordão adiante do rei. E passando a barca, para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão, e disse ao rei: Não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deveras confessa que eu pequei. Porém eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse: Não morreria, pois, Simei por isso, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Porque, porventura, não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: Não morrerás. E o rei lhe o jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até ao dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: Por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: Albardarei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. E contudo, puseste a teu servo entre os que comem à tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: Por que ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu: Tu e Ziba reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei: Tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Amém. Com o título Simei e Mefibosete, vamos compartilhar a palavra juntos. Esta é uma frase de Cícero, político e filósofo da Roma antiga. Ele disse: Amicus certus in re incerta cernitur. Quer dizer que um amigo verdadeiro se revela em uma situação incerta. O momento em que se revela quem é amigo de verdade e quem é falso não é quando tudo vai bem, nem quando tudo prospera. É em uma situação incerta, isto é, quando alguém cai em sofrimento e dificuldade, que se revela se a pessoa é ou não amiga de verdade. Ao lado de uma pessoa que está indo bem, normalmente muita gente se ajunta. Na maioria das vezes, é porque pensam que podem obter alguma coisa dessa pessoa. Seja relacionamento, seja recurso material, as pessoas se ajuntam esperando algo. Mas permanecer ao lado de alguém quando essa pessoa está em dificuldade não é algo tão fácil, porque não há nada a ganhar. Pelo contrário, pode haver prejuízo. Mas essa pessoa é o verdadeiro amigo, porque ela não se encontra comigo para obter algo de mim, mas se encontra comigo por causa de quem eu sou. Há um provérbio em inglês que diz algo parecido: A friend in need is a friend indeed. O amigo na necessidade é o amigo de verdade. Ou seja, quando alguém passa por dificuldade ou sofrimento, o amigo que se dispõe a arregaçar as mangas e ajudar é o amigo verdadeiro. A história de Davi no texto de hoje é esse tipo de história. Por algum tempo, Davi esteve mergulhado em grande sofrimento. Por causa da rebelião de seu filho Absalão, ele teve de abrir mão do trono e sair. E para salvar a própria vida, teve de deixar a cidade de Davi e fugir. Mas quando Davi entrou no caminho da fuga,
exatamente esse tipo de coisa aconteceu. Enquanto ele estava no palácio, não se via quem era amigo de verdade e quem era falso, apenas fingindo ser amigo. Mas quando ele saiu do palácio e se tornou fugitivo, isso ficou claro. Duas dessas pessoas aparecem no texto de hoje. Uma delas é Simei, e a outra é Mefibosete. Simei foi aquele que, quando Davi fugia de Absalão, seguiu Davi amaldiçoando-o. Ele atirava pedras contra Davi, que fugia, e gritava: "Homem de sangue, homem perverso, vai-te, vai-te." Essa expressão, vai-te, talvez na linguagem de hoje, seja algo como suma daqui. Ele gritava assim zombando e amaldiçoando, a ponto de Abisai pedir a Davi permissão para ir até lá e matá-lo. Davi, porém, conteve Abisai e disse: "O Senhor verá a minha aflição, e por causa dessa maldição, o Senhor retribuiria com o bem." Assim Davi, ao contrário, acalmou seus servos. Mas esse mesmo Simei, no texto de hoje, está prostrado diante de Davi. Vamos ler juntos os versículos 19 e 20 do texto de hoje. Vamos ler juntos. "E disse ao rei: Não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deveras confessa que eu pequei. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José descia a encontrar-me com o rei, meu senhor." Amém. A imagem daquele homem que levantava poeira, atirava pedras e amaldiçoava, não aparece em lugar nenhum. Ele está prostrado diante de Davi junto com 1000 homens da sua própria tribo. Tremendo de medo, ele confessa que pecou. Pede que Davi se esqueça da perversidade que havia cometido poucos dias antes, e vem primeiro, suplicando com insistência. Que tipo de pessoa é Simei? Ele é o modelo do oportunista. É alguém fraco diante dos fortes e forte diante dos fracos. Quando Davi se tornou fugitivo, Simei ficou do lado de Absalão, que havia tomado o poder, e zombou de Davi e o amaldiçoou. Mas agora, quando a rebelião foi reprimida, ele volta para o lado de Davi e o bajula. No texto de hoje aparece ainda outra pessoa, Mefibosete. Mefibosete era neto de Saul e filho de Jonatas. Quando Davi se tornou fugitivo, não sabemos claramente qual posição Mefibosete tomou. Em 2 Samuel 16, versículos 1 a 4, como já vimos antes em uma meditação do I Worship, Mefibosete não saiu acompanhando Davi em sua fuga. Apenas seu servo Ziba ofereceu alimento a Davi. E, segundo as palavras de Ziba, Mefibosete teria dito que recuperaria o reino de seu pai e que, portanto, ele mesmo voltaria a ser rei. No texto de hoje, Mefibosete também está diante do rei Davi. Davi pergunta: "Por que você não foi comigo?" A essa pergunta, Mefibosete responde que Ziba o enganou e o caluniou. Na verdade, não há como descobrir se essa palavra era verdadeira ou falsa. Não há como saber se Ziba disse a verdade ou se Mefibosete disse a verdade. Parece que não apenas nós, mas também Davi estava nessa mesma situação. Antes, Davi havia dado todos os bens de Mefibosete a Ziba. Mas no texto de hoje, o que ele ordena? Ele apenas diz que dividam meio a meio. Se Davi soubesse com certeza que alguém havia mentido, teria mandado entregar tudo a uma das partes. Mas Davi não faz isso. Ele simplesmente manda dividir ao meio. Portanto, parece que também para Davi era difícil distinguir o verdadeiro do falso. No entanto, havendo ou não intenção, Mefibosete não saiu seguindo Davi. Apenas esse ato já era motivo mais do que suficiente para o rei exigir prestação de contas. Como ele continuou vivo em um lugar onde outro rei era servido, naturalmente isso poderia ser considerado crime de rebelião. É claro que nenhum dos dois estava realmente do lado de Davi. Um deles amaldiçoou Davi e se colocou do lado oposto. O outro, de maneira passiva, não seguiu Davi. Ou, como ele mesmo disse, não conseguiu seguir Davi, e acabou ficando do lado oposto. Aqueles que se tornaram adversários no tempo do sofrimento agora, quando Davi retoma o poder,
inclinam a cabeça diante dele para preservar a própria vida e manter seus privilégios. Aos olhos de qualquer pessoa, essa não parece ser a imagem de amigos verdadeiros. Sem dúvida, são pessoas com quem se deve ter cuidado. Amados irmãos, ao vermos a atitude dessas duas pessoas, somos levados a pensar na atitude dos que creem diante de Deus e também na nossa própria aparência. Porque a nossa fé também costuma se dividir de modo muito claro quando tudo vai bem e quando enfrentamos dificuldade. Muitas vezes é assim. Às vezes, quando recebemos bênçãos, quando Deus nos abençoa, nós servimos a Deus com dedicação. Mas quando há sofrimento ou dificuldade, muitas vezes viramos as costas para Deus e saímos procurando outras coisas em que confiar, outras coisas nas quais nos apoiar. Mas também existe o caso exatamente oposto. Quando a pessoa está em sofrimento e dificuldade, ela busca bem a Deus, participa bem do culto da madrugada e vive bem a vida de fé. Mas quando a vida fica um pouco mais confortável, a pessoa muda. Quem, no tempo difícil, não faltava nenhuma vez ao culto da madrugada, quando passa a viver um pouco melhor, começa até a faltar com frequência ao culto de domingo. Em qualquer dos casos, é uma fé subordinada à situação e ao ambiente. Isso quer dizer que o nosso coração não está no próprio Deus. O próprio Deus não é o mais importante para nós. É a atitude de usar Deus como um meio, pensando, vou melhorar um pouco a minha situação. E quando isso não acontece, pensar, então vou procurar outro meio. Essa é a forma típica que aparece em pessoas que oscilam de um lado para o outro, conforme a situação e as circunstâncias. Com esse tipo de pensamento e esse tipo de coração, a pessoa não está servindo a Deus. Ela está apenas praticando uma vida religiosa. Essa é exatamente a aparência de Simei, e talvez também a aparência que poderia estar em Mefibosete. Eles não ficam do lado de Davi porque gostam de Davi como pessoa. Eles se relacionam com Davi por vários cálculos, por várias contas. Se estar perto de Davi trará benefício ou se trará prejuízo. Conosco é a mesma coisa. Não devemos servir a Deus porque há benefício terreno nisso. Mesmo que, vivendo como discípulos, venhamos a sofrer algum prejuízo, devemos servir a Deus simplesmente porque Deus é bom. Simplesmente porque Deus é muito, muito bom. Essa deve ser a forma da nossa fé. O governador romano Statius Quadratus prendeu um homem que nos precedeu na fé. Ele tentou convencê-lo e ameaçá-lo, dizendo, blasfeme contra Cristo, então eu o soltarei. Naquele momento, esse homem que nos precedeu na fé respondeu assim diante do governador, que podia decidir sobre sua vida ou sua morte. Eu o servi durante 86 anos, mas ele nunca me fez uma única coisa errada, nem algo que me fosse prejudicial. Como então eu poderia blasfemar contra o rei que me salvou? Depois de deixar essas palavras, ele subiu à fogueira. E conta-se que, como as chamas não conseguiram consumi-lo, por fim ele foi martirizado pela espada. Ele era bispo da igreja de Esmirna, e é conhecido como Policarpo, um homem que nos precedeu na fé e discípulo direto do apóstolo João. Eu os abençoo em nome do Senhor para que hoje seja um dia em que vocês vivam segundo a fé, e não segundo o oportunismo, como esse homem que nos precedeu na fé. Quer a nossa situação seja boa, quer seja ruim, eu os abençoo em nome do Senhor para que hoje seja um dia em que vocês vivam como discípulos do Senhor, seguindo sem mudar o Deus que não muda.